A gente precisa ensinar um aluno que o futuro não está posto e muito menos condenado. Cada ser humano tem uma ou mais coisas para as quais foi projetado. A pessoa que faz bolo, a pessoa que limpa um hotel, todo mundo pode se tornar feliz com presença verdadeira, não é dinheiro. As pessoas comparam a vida normal, real, com a vida ideal das redes sociais. Então a percepção de valor é negativa. Prazer é rápido, vem de fora, é intenso, mas vicia. A vida tem sentido. E a dor faz parte da vida. Então a dor também tem sentido. Psicoterapeuta, palestrante, especialista em psicologia escolar, mestre em psicologia educacional e do desenvolvimento humano pela USP. É autor de mais de 20 obras, incluindo o grande destaque dele, que é a metodologia OPE, que é Projeto de Vida e Atitude Empreendedora, presente hoje em mais de 1.500 escolas em todo o Brasil. E exatamente por isso eu começo a entrevista perguntando o que é a metodologia OPE. Que gostoso estar aqui com você, dessa bom. Vez ao vivo, né? Ao Olho vivo. no olho, muito gostoso. Quando eu estava no final do meu ensino médio, Leda, eu tinha dúvida entre muitas carreiras, né? Eu não sabia se eu prestava para engenharia, administração, direito, publicidade, educação física. E o que falavam? Psicologia é profissão de mulher, educação física você não vai ganhar dinheiro, engenharia é difícil, arquitetura você tem que saber desenhar. Aí o psicólogo da escola aplicou um teste vocacional. Você fez? Não, mas o meu filho fez, a geração dele já fez, a minha não fez. Eu fiz e a resposta foi inconclusiva. Imagina, você tomar um carimbo desse do especialista dizendo que você está imaturo e incoerente nas respostas. Bom, minha motivação para estudar foi lá para baixo. E aí, sem saber o que fazer, prestei administração. Eu ia mudo, saia calado, porque era a profissão do meu pai. Eu achava, fazer uma profissão masculina e tudo mais. E aí, inteligentemente, minha mãe me deu um livro chamado História Sem Fim, do Michel Ende. E nesse livro falava-se do resgate dos sonhos, da fantasia, que os adultos estavam deixando o mundo cinza. E aí, eu me encantei. Falei, é isso, eu quero trabalhar com sonhos. Aí, fui para psicologia, para alegria da mãe, desespero do pai. Até que, no 4º ano, caiu na minha mão o livro O Homem em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. E nele ele conta que em Auschwitz, quando ele estava para entrar, olha que lindo isso, quando ele estava para entrar em Auschwitz, e ele percebe que iam tirar dele as posses, as roupas, os pelos, o nome, ele se faz a pergunta, o que fica quando tudo mais é tirado? Páginas depois ele encontra a resposta, a minha liberdade interior. E em Auschwitz, ele que já estudava a questão do sentido da vida, começa a observar que haviam os desistentes, que eram os prisioneiros, judeus, negros, ciganos e outros, que se jogavam contra o arame farpado eletrocutado, se matavam, não comiam aquela batata depois de um dia inteiro de trabalho, né, mais do que forçado. Mas, olha que lindo, haviam os resilientes. Pessoas que, mesmo diante dos horrores da guerra, tinham esperança, tinham resiliência. E foi a primeira vez que eu li a expressão projeto de vida. E ele cita isso no livro dele, ancorado em Nietzsche, filósofo existencialista alemão, dizendo, aquele que tem um para que viver sobrevive a qualquer como viver. E aí me deu um estalo. Eu falei, eu queria trabalhar com sonho, mas melhor do que sonho é trabalhar com um projeto de vida. E se o projeto de vida salva uma pessoa de um campo de concentração, imagina uma criança normal, se ela tiver um projeto de vida, ela vai poder ser o que ela quiser. E o que eu venho fazendo nesses 20 anos, voltados à educação, é construir um trabalho que hoje está presente em 1.500 escolas, que é voltado ao autoconhecimento, valores, caráter, a relações sociais, ao que se chama hoje de competências socioemocionais. A escolha de uma profissão com propósito para fazer a diferença no mundo, a educação financeira com foco em sustentabilidade. Então, é um trabalho de formação humana integral. Mas multifacetado. Sim, a gente várias, tem... um polvo, né? Exatamente. Com vários tentáculos. A gente começa aos 4 aninhos de idade e vai até o 3º ano do ensino médio. E aí tem um material para alunos, tem material para o professor, tem material para a família. E aí, quando a gente começou, não tinha ninguém trabalhando com isso no Brasil.
E hoje a gente tem uma história super bonita e olha que bacana, se tornou lei. Hoje existe a Base Nacional Comum Curricular nas escolas que obriga a ter pelo menos uma aula de projeto de vida. Jura que tem isso Juro. nas Hoje escolas? existe isso Que nas escolas. avanço, né? Então, assim, a gente precisa ensinar um aluno que o futuro não está posto e muito menos condenado. O que existe são condições, nunca condenações. E a gente tem aí hoje uma dificuldade muito grande de ajudar uma criança, um jovem, a encontrar sentido na vida. E um dos motivos é o mau jornalismo. Existem pesquisas robustas mostrando que o mau jornalismo acaba sendo um nocebo. Já ouviu falar essa expressão? Não. Assim como existe o placebo, que é um Sim. comprimidinho de farinha, que você toma, acredita que vai fazer bem e de fato faz, existe o nocebo, que é noticiário mal feito. Aquele noticiário que explora a desgraça, que é unilateral, que é apaixonado por si mesmo e que só fala de coisas ruins, faz com que a pessoa acredite que o mundo é ruim, que o futuro está condenado, levando ao pessimismo, negativismo e sabe o que mais? Ao cinismo. Essa ideia hoje tão comum de que não tem mais jeito, a humanidade está ruim, o futuro está condenado. E o cinismo é uma forma de preguiça. Porque a hora que você entra no cinismo, você deixa de fazer o que te cabe. Você se desresponsabiliza de fazer o que você tem que fazer. Eu acho lindo, mas eu acho difícil isso nesse momento histórico que a gente está vivendo. Claro que é difícil, exatamente. É muito difícil. E por isso que é difícil, mas tem é que ser muito ensinado. importante, porque é preciso ter resiliência para encarar esse momento e ter um projeto de vida apesar desse. Oi, pessoal, passei aqui para contar para vocês da suplementação da Doctors First, fundamental para a qualidade de vida, fundamental para ter mais saúde. Vou começar com a creatina. A creatina vai do adolescente que malha à terceira idade, tipo eu. Glutamaster, um shot para você fazer logo cedo e ganhar energia e vitalidade. Magnésio, que é o rei da companhia, ninguém pode viver sem magnésio. E a vitamina C, que protege você contra infecções, contra resfriados. A vitamina K2, são algumas sugestões, tá? O Osteo2 Complex. O ômega 3. O ômega 3 é que nem magnésio, não pode faltar de jeito nenhum na sua vida. E o megatrionato, que também tem magnésio. Portanto, você tem várias sugestões aqui, mas são 18 fórmulas diferentes com ativos da melhor qualidade. E um brinde especial, que é o cupom LEDA5, vai fazer você pagar menos por esses produtos todos. Valeu? Até mais. Exato. E o que aconteceu com o escritor que escreveu os livros do Projeto de Vida? Então, ele sobreviveu a Auschwitz, ele passou por 4 campos de concentração, Caramba. o Viktor Frankl, saiu de Auschwitz, se tornou a maior autoridade mundial na temática de projeto de vida e criou a logoterapia, terapia do sentido de vida. É a terapia que eu utilizo no meu consultório, que tem filósofos, psicólogos, sociólogos, vários profissionais trabalhando, que ajudam uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso, não interessa, a encontrar ou a construir um sentido para a sua vida. Porque a vida tem um sentido. Né? A vida tem um sentido. Porque tem gente que não tem propósito. Então, mas sabe não que... Não tem perdido, mas aí fica depende perdido. de como a gente chama de propósito. Muitas vezes a pessoa pensa, um propósito tem que ser uma coisa grandiosa, eu tenho que fazer uma coisa que vai mudar o mundo. Às vezes o propósito de uma pessoa é pintar uma caneca. Às vezes o propósito de uma pessoa é fazer uma drenagem bem feita. O propósito de uma outra pessoa é consertar carros com amor. Tudo que você faz com presença efetiva, com amor, pode se tornar um propósito. E pode se tornar aquilo, a sua profissão, um diferencial. Exato. Você é o diferencial. Exato, que é o que Sabe que você está me lembrando uma história de um rapaz, é uma bobagem que eu vou te contar, mas eu achei genial. Adoro bobagens. E depois encontrei, eu acho que é exatamente o que você está dizendo. Ele servia café num salão de cabeleireiro. Era negro, era gay, e eu digo era porque ele realmente não está mais entre nós. Uhum. Mas eu encontrei o final da história dele, que vai provar esse propósito. Ele servia café. E quando ele chegava com a bandeja de café, você dizia, toda mulher dizia, já tem adoçante? Ele dizia, é só levar aos lábios. Aí eu ficava impressionada com isso, sabe?
Aquele cara alto, muito alto, negro, 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 retinto, com um sorriso lindo. E essa frase, é só levar aos lábios. Bom, corta, ele servia café num salão AA, no Rio de Janeiro. Um dia eu chego na Bahia para fazer um projeto de entrevistas e tal, e encontro uma produção muito grande. E ele estava trabalhando nessa Ai, que produção e era um dos legal, que destaques da lindo. produção. Porque é claro que ele faria diferença onde ele Sim, estivesse. Porque ele exato, fazia diferença servindo café, exato. não é? Ele conseguiu. É isso, não é? É você Exato, acreditar em exato. você e Isso, e ter você resiliência, entender quem enfrentar, você é. criar, Exato, você entender, por exemplo, qual é o criar o seu lugar, propósito? né? Qual é o propósito dessa caneta? É escrever. É, se Então, ela falha se no ela vai propósito escrever dela. cartas de amor ou textos de ódio, é o uso que você faz dela. Mas o propósito, se a gente entender o propósito ou o Uhum. projeto, para que está projetado? Cada ser humano tem uma ou mais coisas para as quais foi projetado. A gente tem 9 inteligências múltiplas, Leda. Tem gente que foi projetado pela natureza ou pela alma e pelas contingências, junto com as suas escolhas, esses 4 fatores, a projetar um estúdio de som. O outro a fotografar, o outro foi projetado a mexer em cabelos, o outro a fazer bolos, o outro a jogar futebol, o outro a dar aulas. E é o autoconhecimento que vai me ajudar a entender quais são meus propósitos, ou seja, meus projetos, aquele que me faz avivar e trazer o melhor para o mundo. Isso é o grande elemento que faz as pessoas vencerem o consumismo, terem uma opção às drogas, encontrarem uma profissão com a qual eles vão trazer o melhor de si para o mundo, que é o que os japoneses chamam de Ikigai. Na ilha de Sim. Okinawa, por exemplo, você sabia que não existe a noção de aposentadoria lá? Não? Porque as pessoas não trabalham para se aposentar. E lá é uma das 5 blue zones, áreas em que as pessoas vivem mais e melhor. Porque lá as pessoas se conectam com o seu propósito e vivem para servir. A noção deles não é ter lucro e aí um dia se aposentar, terminei. Não, é conviver em sociedade, é ter trocas boas, é ter um senso de comunidade. Tanto é que o Tal Shahar, autor do livro Seja Mais Feliz, ele explica na obra dele que, e olha que era de 2010, aumentou em 10 vezes, Leda, o índice de pessoas com depressão. E um dos motivos é que as pessoas hoje escolhem profissão baseada no quanto eu vou ganhar ou quanto de status eu vou ter. E isso que a gente tem que ensinar para uma criança, que o trabalho é uma maneira de contribuir com o mundo. Uma pessoa que fez essa xícara está contribuindo. Quem limpou essa mesa está contribuindo. Toda profissão é importante. Aí você fala, Léo, mas isso não é uma utopia? Sim, mas o que seria da vida sem utopias? O que seria da Sim, vida mas sem sonhos? você vai trabalhar grande parte da sua vida ou toda a sua vida, né? Uhum. E se você não gostar do que você faz, se você não tiver Pois é. prazer naquilo, não Exato. quiser fazer bem feito, vai ser muito Vai ser um entediante. martírio, vai ser Não é? Vai horrível. ser um inferno. E todo É o isso que criou o trabalho... conceito da segunda-feira. Ai, a segunda-feira. Isso. Mas a segunda-feira tem que ser prazerosa, Tem né? que ser bom. Como os outros dias. Essa loucura de dia útil, horário útil, todo dia é dia útil, né? Outro dia eu estava No cansado. Brasil tem muito feriado. Muito. Outro dia deu, sei lá, 3 da tarde, eu estava super cansado, fui dormir. Dormi 40 minutos. Porque se precisar trabalhar no domingo, eu vou trabalhar. E se tiver que um dia dar uma palestra até 11 da noite, eu vou dar. É desconstruir um tanto, claro, não é todo profissional que pode, mas desconstruir essa coisa de dia útil, dia não útil, esses termos que, na verdade, não funcionam mais. A vida é maior do que isso. E se você olhar a pessoa que faz bolo, a pessoa que limpa um hotel, todo mundo pode se tornar feliz com presença verdadeira. Não é dinheiro. Acima do que se chama de classe média, Leda, mais dinheiro não traz mais felicidade. Às vezes até traz o oposto. Pela lei da utilidade marginal decrescente, que explica o seguinte: você tem 2, você ganha 2.000, você quer 4? A hora que você ganha 4, você fala, nossa, minha vida está ótima. Mas a hora que eu ganhar 8, a hora que você ganha 8, você fala, nossa, mas quando eu ganhar 16, minha vida está resolvida. A hora que você ganhar 16, quer 32. Por quê? Porque o ser humano se acostuma com aquilo que ele tem e ele quer sempre mais. E isso pode ser bom, porque é o que nos faz evoluir, mas pode ser uma prisão se a gente não praticar a gratidão e a presença.
Pode ser uma prisão, é verdade. Você ficar prisioneiro. Muita gente é assim, né? Não vê o futuro dos filhos, não presta atenção nos filhos, porque Exato. só presta atenção em ganhar dinheiro. Sabe que uma das perguntas que eu faço Isso é muito muito no meu triste também, consultório? né? Porque por mais Exatamente. dinheiro que você tenha, Não, e mais dinheiro, e mais likes, e mais empregados, e sabe, mais beleza física, que é uma coisa que eu também quero exato. discutir com você, que está na Sim, ordem do dia, sim. sobretudo para as meninas Sem adolescentes, dúvida, né? tem sido um terror. E se a gente olhar, talvez uma das perguntas mais importantes é: qual é o seu suficiente? Porque mesmo pessoas bilionárias que eu já atendi não tinham a sua noção do suficiente. Eu atendi uma vez um senhor que ele tinha mais de 50 milhões na conta. 50 milhões líquido. E ele uma hora pergunta para mim, com 62 anos, ai, quando é que você acha que eu vou poder parar de trabalhar, assim, diminuir? Eu falei, oi? Né? Então, assim, são jaulas imaginárias que as pessoas se colocam, né? E como você falou, com beleza, isso pode ser com magreza, isso pode ser com Pode ser com fama, várias coisas, com N né? coisas. Porque a gente tem hoje muitos gatilhos do vício em dopamina que vem da fama. Ou seja, tem uma certa terceirização do eu. Então, eu como o que todo mundo diz para comer, eu vejo a série que todo mundo fala para seguir. E essa comparação, que por um lado é humana, por isso até que a gente fofoca. Sabia que todo mundo fofoca? Todo mundo fofoca. É que tem o fofoqueiro ativo e tem o fofoqueiro passivo, E né? tem o fofoqueiro profissional. Nossa, jura? Nossa, eles estão fofocando tanto. Mas todo mundo fofoca. Sabe o que a gente fofoca? Não. Porque a gente precisa saber como estão os outros. Você se considera inteligente? Um pouco. Então, mas eu se acho você que eu sou sentar mais com... atenta do que inteligente. Se você sentar com amigos Sou teus mais que fizeram... intuitiva que inteligente. Intuitiva, atenta, você é uma mulher que tem garra, dá para ver. Você quer buscar conhecimento. Mas se você sentar com amigas tuas que estudaram em Harvard ou no MIT ou não sei o quê, talvez você se ache menos inteligente. Uhum. Você é bonita? Depende. Comparando com quem? Você é rica? Depende. Então, assim, a fofoca tem essa função de mediar a nossa vida. Eu lembro uma vez quando eu era novo, 20 e poucos anos, fui para uma balada no Canadá. Fui fazer lá um congresso. E no Canadá eu me achei meio baixinho. Aqui no Brasil eu me acho alto, com 1,85. Alto. Então, mas lá no Canadá eu era normalzinho. Tinha vários caras bem mais altos que eu. Então, por isso que serve a fofoca. Para eu ver quanto eu estou rico, inteligente, feliz, adequado, ou seja, dentro da norma. Agora, quando isso toma as proporções que hoje tem nas redes sociais, a comparação entre a vida normal, real, que é muito boa em média. As sociedades evoluíram muito. Pega o ônibus hoje, numa grande capital, é 500 vezes melhor do que 20, 30 anos atrás. Hoje a gente tem mais liberdades. Hoje as sociedades evoluíram muito. Né? Vai comparar, ficar com o que era a vida lavando fralda, tendo que fazer o molho de tomate mesmo. Então, assim, sob N ângulos, a vida hoje é muito melhor. Mas é óbvio que a história não é linear, a gente ganha e perde o tempo todo. O que acontece? As pessoas comparam a vida normal, real, com a vida ideal das redes sociais. Então, a percepção de valor é negativa. Junto com um noticiário que explora a tragédia de uma maneira sanguinolenta e muitas vezes canalha, porque é um jeito de você conseguir ganhar atenção. Eu concordo com você. Então, fica aí caldeirão. Não gostaria desse jornalismo que esse jornalismo fosse verdadeiro, mas existe. Tem. Então, assim... Fica aí um caldeirão para o mal-estar da civilização atual. E isso, para um pai e uma mãe, mimar o filho, então, é um pulo. Outro dia eu vi numa escola, uma mãe falando assim, mas eu queria saber, foi antes da minha palestra, estava lá a diretora falando do estudo meio, aí uma mãe assim, eu gostaria de saber se vai ter água mineral para os nossos filhos. Eu falei, mano, qual é a relevância se vai ter água mineral ou não vai? O que ela acha? Que vai ter o quê? Água boricada para a criança beber? Aí você fala assim, hoje a gente vive uma loucura na nossa sociedade de ter que agradar o filho o tempo todo e a qualquer custo. Então, essa esquizofrenia entre o que a família diz que espera da escola. Porque, olha, todo pai, toda mãe fala assim, eu quero que a escola dê limites, valores, forme um cidadão. Até a casa 2. Até vir uma nota ruim de física, ou o trabalho que era para o dia 12 não ser aceito no dia 13, ou, de repente, o filhinho não foi escalado no time de basquete. Pronto. Aí vem a esquizofrenia, porque diz uma coisa e faz outra.
Ouve vozes na cabeça do tipo, o professor tem que aceitar o meu filho, porque minha filha teve dificuldades na pandemia, então ela não vai passar mais por isto. E aí, sabe o que acontece? O pai e a mãe acabam sendo movidos, Leda, pela sua própria ferida narcísica. No lugar dele resolver isso na terapia, lendo um bom livro, falando com um bom filósofo, chorando as pitangas que tem que chorar mesmo, porque todos nós viemos de uma infância, de uma adolescência que deixou marcas, e está tudo certo, e sempre deixará. No lugar de lamber as próprias feridas, o pai e a mãe passam a lamber o filho. Torna o filho o quê? Um grande imperador. Aí a criança dá tapa na cara da mãe, aí a criança xinga o pai, fala palavrões que eu nem teria coragem de falar para o meu. E aí se instala uma tragédia, que a criança escolhe o livro. Ah, meu filho não gostou do livro de ciências. Ah, meu filho está achando que essa escola está muito puxada. E aí o filho escolhe o carro do pai, o filho escolhe para onde vai nas festas, o filho escolhe para onde vai nas férias. Outro dia, Leda, terminou uma palestra, juro, tem coisa que você fala, não sei o que eu faço, minha cabeça... Aí uma mãe chegou e falou assim, eu adorei uma escola uma colônia de férias, porque essa aqui, meu filho eu vou poder ficar vendo meu filho que tem webcams, e olha que legal, tem um aplicativo que eles vão mandar todo dia as melhores fotos, melhores momentos. Falei, jura? Que nesses 15, 20 dias que teu filho vai estar fora de casa, que você poderia namorar, estudar, fazer um curso, dormir, fazer esporte, sei lá, preencher a tua vida. Você vai ficar olhando o teu filho, stalkeando o teu filho. Olha um Big Brother, né? Olha o deslocamento da mãe em relação a si. O eu da mãe está depositado no filho. Então, esse filho tem que dar certo a qualquer custo. E aí a gente tira a frustração da vida. A hora que você tira a frustração da vida, a vida vira uma desgraça. Literalmente. É em cima disso que se ouve muita frase, meu filho tem que ter tudo que eu não tive? Exatamente, exatamente. É a ferida do que eu não tive. Às vezes eu não tive um pai carinhoso, eu não tive o Atari, sei lá, eu jogava telejogo. Minha família era mais pobre, não tinha Atari. Era telejogo, branco e preto na televisão. Eu não tive tênis, não tinha tênis da Nike, da New Balance, que eram os tênis super legais. Eu não tive um monte de coisa. Só que meus pais não se preocupavam em dizer não. Meu pai era um cara que ele dizia assim, eu posso pagar, mas não quero. Quando você for capaz, você ganha com o seu dinheiro. Sabe o que eu fiz? Com 15 anos, ia animar uma festa infantil. Fazia show de break, dançava, entendeu? Dava aula assistente de artes marciais, dava aula de inglês para meninada mais nova, limpava a piscina dos vizinhos. Então, meu pai me deu o direito de não ter. Foi uma maravilha. Ao não ter, eu tive que buscar. Porque, olha que interessante, o Samuel Smiles, em 54, lançou um livro, o primeiro livro de autoajuda, chamado Self-Help. Tá? Olha que nome sugestivo, Samuel Smiles, né? Para autoajuda é um bom nome, né? E aí ele diz o seguinte, uma vida que não tem frustração, espera, que não tem batalha, superação e mérito é uma vida desgraçada. Porque eu te pergunto uma coisa, a vida tem sentido. E a dor faz parte da vida. Então a dor também tem sentido. A hora que uma criança não é ensinada a esperar, a se frustrar, a superar, a compartilhar e a conquistar, você está tirando da criança a sede de viver, Leda. E isso tem transformado nossas crianças em objetos narcísicos do pai e da mãe. Pega a rede social. Você é vó, você sabe. Começa a entrar nas redes sociais das mães. Olha minha filha jogando açaí, olha meu filho jogando basquete, olha minha filha tocando flauta, olha meu filho quanto tempo ele consegue ficar no gelo, olha o cabelo da minha filha, olha minha filha. E aí vai as amigas, que lindo, princesa, princesa, princesa. E aí, de repente, assim, essa lambeção da criança que torna a criança, né, um ídolo dos pais, inverte a equação. E a vida não vai tratá-la assim. Ao contrário, lá fora não vai bem ao assim. contrário. Se a gente pensar, o mundo no futuro vai ficar mais ou menos competitivo. Mais competitivo. Mais ou menos exigente. Mais ou menos complexo. Mais complexo. Mais ou menos caro. Mais caro. Mais ou menos Mais tudo. Conectado. Ou seja, se a gente não preparar as nossas crianças, os nossos adolescentes, para desenvolverem atitude empreendedora, protagonismo, autonomia, a gente vai ter o que os futurólogos chamam de uma horda de pessoas dispensáveis. Ou seja, pessoas que não vão se inserir no mercado de trabalho,
que não vão ter conexões sociais de qualidade, que preferem ficar dentro do quarto, e já é um fenômeno hoje. Converse com qualquer educador. Criançada que anda de boné, janta com fone de ouvido, vai se cortando para transformar uma dor emocional difusa numa dor física e vai ficando na maconha, na bebida, no videogame, nas madrugadas a fio na tela. E a gente está vendo uma tragédia social em curso, Leda. Eu estou bem preocupado. Eu, de vez em quando, faço uns desabafos no Instagram, porque eu estou muito preocupado. E tem um declínio generalizado, tem vários estudos mostrando, da leitura, Leda. Isso é muito sério. Seja por um apelo marqueteiro, porque chama atenção, seja por uma má compreensão do que é preparar as crianças para os novos tempos, muitos pais e muitas escolas estão substituindo olho no olho, professor, escrita, papel, livro, por uma pesquisa cada vez mais superficial, por imagens cada vez mais rápidas, e a gente está enlouquecendo as nossas crianças, que já não têm tempo para brincar, já não olham mais no olho, não saem no recreio para interagir, estão se tornando, sabe o quê? Zumbis. É muito sério o que está acontecendo. É muito sério. Você fala em todas as escolas? Assim, É todas muito que eu falo, frequente. Não, vou especificar o todas. Aspas nos todas. Escolas classe A, escolas mais caras, escolas particulares, escolas tudo públicas. Tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. Existem algumas iniciativas louváveis de escolas que estão começando a construir guidelines, políticas educacionais do uso mais sadio, por exemplo, deixar o celular fora da sala de aula, por exemplo, não levar celular para estudo do meio. Ou seja, existem escolas que estão tendo a coragem de pôr os pingos nos is. Tá? Mas ainda é um número muito limitado de escolas que estão tendo essa coragem, porque existe uma pressão por miopia de muitas famílias de eu quero preparar meu filho para os novos tempos, os tempos tecnológicos, da inteligência artificial. E ninguém sabe o que é preparar o filho. E eu vou te contar o que hoje os comitês científicos têm mostrado, que é legal a gente dar informação, né? Sim. Preparar os filhos para os novos tempos, primeiro de tudo, é resgatar o que há de melhor no humano. Olho no olho, parceria, perdão, gratidão, sentido, empatia. Trabalhar o que se chama de competências sociais e emocionais. 2, estimular criatividade. 3, estimular pesquisa crítica de realidades. Porque pega a situação do Oriente Médio, não tem uma resposta simples, não tem uma solução fácil para a questão da água, do terrorismo, da bioética, as questões climáticas. O mundo vai ser mais complexo, a gente vai ter que entender que tem a dor do judeu, tem a dor do palestino, ambos estão certos e ambos têm que ceder. A gente vai ter que entender isso na Ucrânia, a gente vai ter que entender nas nossas comunidades, a gente vai ter que entender na relação entre o masculino e o feminino. A gente está indo para um mundo para além do ou, o mundo do e, o mundo do você está certo e eu também. E eu vou até aqui, você cede até ali, a gente vai ter que aprender a dançar melhor. A gente vai ter que aprender a pesquisar informações por muitos ângulos e refletir sobre elas e apresentar soluções. A gente vai ter que ter a capacidade de criar. Refletir sobre elas. As pessoas não estão refletindo. Não refletem, nem leem. Então, você vê. E não leem, quer dizer, e aí não você vão pega aprender países. a refletir. Não vão. Aí você pega países, por exemplo, como a China, que tem leis estritas e punição a pais que deixam os filhos ficarem muitas horas no videogame. Os caras estão detonando no PISA, na prova de desempenho acadêmico mundial. Por quê? Porque lei, ordem, regra, limite, na China é um orgulho. Aqui no Brasil, a gente acha super fofo deixar o filho à vontade de fazer o que quer. E está dando ruim. O Brasil está há décadas entre os piores países de educação. De novo, por essa ótica de que eu tenho que fazer meu filho feliz, vírgula, a qualquer custo, vírgula, o tempo todo. Sendo que felicidade, Leda, é uma coisa, prazer é outra. Prazer é rápido, vem de fora, é intenso, mas vicia. Qual que é prazer? Felicidade vem de dentro, demora, é construído e tem protagonismo do indivíduo. A gente muitas vezes está perdendo oportunidades de ensinar uma criança, um jovem e até a gente a construir felicidade. E felicidade não é ausência de dor. Né? Como diz o poetinha,
É melhor ser alegre que ser ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É aquilo que vai no coração. Mas para fazer um samba bom é preciso um bocado de tristeza. Senão não se faz um samba, não. Se a gente pensar, os museus, as livrarias, os concertos, as maiores obras, as maiores criações vieram de frustrações, de dores, de falta, de frustração. A gente precisa fazer as pazes, Leda, com a espera, com o tempo livre, com o joelho ralado, com o tempo de fazer nada. A gente precisa diminuir um pouco essa angústia que gera culpa na mãe do pai, que tem que dar tudo, tem que organizar o final de semana como uma empresa de recreação obsessivamente. O filho tem que estar lindo, cabelo perfeito, e postando, e postando, e postando, porque aí a criança dá ruim. Ela é tão elogiada, Leda, que na hora que ela vai passar para uma atividade mais desafiadora, ela nem tenta mais. Por quê? Porque eu fui tão lambido, tão elogiado, tão valorizado, que na hora que eu vou potencialmente me frustrar, eu já nem tento mais. E isso gera, inclusive, porta aberta para o transtorno evitativo de personalidade, que são pessoas que ficam dentro do quarto, não interagem, não tentam nada, para não se frustrar. Então, ela tem consciência de que ela não é capaz. Ela acha que ela não é capaz. Então, o transtorno se dá justamente... De tanto você dizer, você é genial, 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 e tão linda, tão linda, tão linda, que na hora que ela ou encontra uma pessoa mais bonita, ou encontra alguém bonito, ou ouve esse elogio em relação a outra pessoa, ela se fecha, é isso? Isso, ou por exemplo, você é maravilhoso, lindo, perfeito, incrível, então você não precisa treinar. Você é maravilhoso, lindo, incrível, então você pode entrar na faculdade que quiser, que o papai paga. Qual a mensagem que fica no coração da criança? Quando o papai paga, o papai dá carteirada no professor. Que a criança não precisa se esforçar. Que o mundo vai se curvar ao desejo dela. E outra, a criança que tudo que ela fez uma coisa que é nota 6. Nossa, filha, parabéns, mamãe adora, você é maravilhosa. Ou o filho, sei lá, participa do campeonato de corrida. Tá? E aí ele chega em 7º lugar. Tem que ter medalha para todo mundo. Leda, se você vai para uma cidade, você vai lá, sei lá, para Londres, você não procura no TripAdvisor qual é o 7º melhor hotel. Entende? Então, é óbvio que no mundo escolar tem o momento da competição e tem o momento da cooperação, tá tudo certo. Mas a gente tirar de tudo na vida esse desejo por se aprimorar, por se comprometer com a excelência, por se destacar, é uma tragédia. Aí você nivela por baixo todo mundo. Entende o que eu falo? É uma tragédia o que está acontecendo. E aí o livro tem que ser mais superficial, o professor tem que exigir menos, o professor de tênis não pode cobrar, e aí o desempenho acadêmico, social, esportivo e até espiritual vai se rebaixando. Mas na minha geração, por exemplo, não tinha isso. O pai não ia na escola reclamar da professora da nota ruim. Ele reclamava comigo. Exato. Por isso que funcionava. Funcionava. Até a minha geração. Agora acabou. Agora acabou. Agora acabou isso. A gente vê na internet muitas mães discutindo, brigando, batendo na professora porque corrigiu o filho. Isso, exatamente. Né? Antigamente você dizia para um aluno, você se comporta assim na sua casa? Hoje um professor tem que dizer o contrário, senão não se comporte como na sua casa. É verdade, é bizarro, a gente ri, mas é porque é bizarro. É verdade, é bizarro. Real. Hoje os professores estão exaustos. Estão apanhando na sala de aula. Não tem mais o menor respeito mesmo, mas não tem respeito pelo professor nem pelo outro. Isso, não é só pelo professor, né? Isso. É uma coisa extensiva, né? Eu vou te falar. falta de respeito pelo outro, que também o professor é o outro. E isso vem de onde, né? Uma criança, justamente, que é criada em fusão com a mãe. Então, assim, você é a coisa mais importante da minha vida. Eu faço tudo por você. Você é meu maior investimento. A criança não tem o eu dela. Porque tudo que ela quer, alguém lê o pensamento dela e resolve para ela. Ela não cresce como indivíduo. Entende? Ela não se torna ela. Ela é o arremedo dos sonhos da mãe e do pai depositados que tem que dar certo a qualquer custo.
E se não der, eu dou carteirada no professor. E se não der, faz RG falso. Você e se não der, fazer pode ir. Dos pais, né? Você Pois sabe é. disso, né? Pois é, mas Leda, o que eu mais tenho feito ultimamente, olha que legal. Não só as palestras em escolas, mas palestras em empresas. As empresas estão entendendo que trazer palestras de educação para pais e mães é a grande diferença. Eu estou para lançar uma escola da família, sim, porque assim, depois da pandemia, triplicou, quase quadruplicou. Hoje, olha que coisa bacana, hoje eu cheguei a 1.300.000 pessoas seguindo, 8 milhões de pessoas engajadas. Opa. Mas de ontem para hoje já deu mais 24 mil pessoas. Sabe por quê? E aí vem a boa notícia. Me parece que pais e mães estão começando a acordar que está dando ruim. Que a saúde mental das crianças não está dando conta dessa onda de narcisismo, de lambeção, de medalha de gelo a qualquer custo. Me parece que tem aí um movimento. Então, veja, essa lei de projeto de vida em escolas, tem eu e tem outros profissionais também que estão hoje comprometidos com uma educação mais consistente, né? A gente vê uma busca maior por livros a respeito disso. Então, assim, eu sou um otimista realista. O que é um otimista realista? Eu vejo a realidade e penso, o que eu posso fazer de melhor? Aí eu venho aqui, aí eu escrevo meus livros, eu dou minhas palestras, eu me recuso ao cinismo. Eu fico muito preocupado com o mundo e já me perguntei muitas vezes, mas como é que eu vou ter esperança? E aí no minuto seguinte, graças a Deus, eu lembro do Viktor Frankl, eu falo, como eu não vou ter esperança? Se eu não tiver esperança, eu sou parte do problema e não da solução. Então, eu venho tentando fazer minha parte, como você também. A gente tem que ter a coragem de ir para além do cinismo. E quando você fala com os pais, eles percebem o erro que estão cometendo ou não? Isso é o mais legal. Que você está fora da casinha. Isso é o mais legal. Porque eu não sei quanto você já viveu das minhas posts e tal. De vez em quando eu dou umas broncas fortes. E assim, a coisa mais legal. Eu estava falando para o André, meu assessor, vindo para cá. Uma mulher aqui na Rua Augusta falou, abriu o vidro, obrigada pelo que você faz, fiquei muito feliz, né? É bom isso. É muito gostoso. E eu vejo assim, em shopping, eu vejo no aeroporto, os pais agradecem. Sabe por quê? Porque você os liberta quando você fala de uma educação que pode ter um equilíbrio entre afeto e a firmeza. Que não é sobre vigiar, punir ou controlar. É sobre inspirar, é sobre proteger, é sobre amar. É sobre olhar as necessidades reais da criança. Então, você não vai ser uma mãe ruim, você vai ser uma boa mãe. Você não tem que ser legal, você tem que ser leal. Quer ver uma coisa legal que eu estava falando ontem numa palestra? Durante muitos anos, não tinha livro, não tinha YouTube, não tinha videocast, não tinha nada disso. O que tinha? Tinha instinto, cheiro. Você provavelmente educou muitos dos seus filhos sentindo o cheiro, pedindo para quando voltasse da festa, vem dar um beijo na mãe para sentir o cheiro. Você queria ver na mesa para ver o brilho do olho. Chamava para ir junto no mercado para sentir se comportava bem. Esse instinto, Leda, é a maior ferramenta de uma mãe e de um pai. Hoje é tanto palpitismo, é tanta formulinha pronta, que os pais, eu tenho falado muito disso, os pais agradecem, eles falam, então eu posso dizer não? Então quer dizer que eu posso pôr um limite de tempo de tela? Essa coisa do consumismo, por exemplo, é uma coisa brutal, assim. Não é? Como a gente esperou, eu sou de uma geração que esperava o Natal para ganhar o presente melhor. Tinha data, o tinha aniversário, mérito. Tinha datas, né? Tinha data Você e tinha ganhava, mérito. Tinha uma história, assim. Também tinha o presente de final do ano, quando você tirava notas muito legais e passava de ano. Tinha compensações e tal, que às vezes as pessoas chamam de chantagem, mas não era chantagem, era uma premiação mesmo. Mas era consequência. Sim. E outro dia uma amiga minha me contou que saiu com a neta, e aí eu quero entrar no papel das avós também, e a menina queria um brinquedo. Ela é uma pessoa rica. E ela disse para a menina, não, eu não vou te dar esse brinquedo hoje, porque esse brinquedo é muito caro, é brinquedo para dia de Natal, dia de aniversário e tal. E a menina respondeu, não se nega nada à fulana. Ai, meu Deus. Respondeu para ela, isso com 4, 5 anos, eu não me lembro exatamente a idade, mas bastante pequena. Quem instalou essa crença, né?
Aí ela ligou para o filho e disse: busque esse monstrinho que você está criando aqui, porque eu não estou preparada para conviver com isso. Entendeu? Porque a menina foi incisiva. Como Gente, assim? não Não se se nega diz. nada a Gente, mim. E falou o coitada. nome. Eu não vou falar o nome porque eu não Sim, quero sim, identificar de jeito claro, nenhum claro. a minha amiga. É muito louco É isso, muito né? louco, Porque as porque... crianças estão muito perspicazes, elas percebem isso, Exato, que elas podem tudo. exato. E quem pode tudo não pode nada. Porque o interessante que liberta os pais, né? Tem duas chavinhas que eu gosto de compartilhar. Primeiro, a gente entender que todo não é um sim. Então, por exemplo, não vai ficar no celular na cama. É um sim, vai acordar amanhã disposto. Não vai jantar no quarto. É um sim, vai conviver em família. Então, muitas vezes o coração do pai e da mãe fica que nem uma uva passa por uma má compreensão do não ou do sim. Quando você está dizendo não para o que é inadequado, você está dizendo sim para o saudável. E o que pode ajudar a nortear uma educação, seja do pai, do avô, do tio, diante do sim, não, levo, não levo, compro, não compro, deixo, não deixo, pago, não pago, a verdadeira pergunta não é se eu quero, não é se todo mundo faz, não é se meu neto está afim, não é nem se eu tenho dinheiro, isso é bom para a saúde mental dessa criança? Isso é bom para o desenvolvimento dessa criança? Eu quero isso? Sabia que o eu quero tem que entrar? O pai não pode ser sujeito oculto na oração. Ele tem que se perguntar, eu quero dedicar meu dinheiro a isso? Independente de ter ou não, porque tem muito pai que fala, não tem, mas aí se endivida. Entende? Yeah. E tem muito pai que tem e fala, não quero. Não, não é o tipo de coisa para sua idade. Não vai trocar de celular a cada ano. Então, é ter a coragem de ser o adulto da história. Mas aí é que tá, ter a coragem de dizer não é muito maior, é muito mais complicado do que você É claro, dá dizer mais sim, trabalho. você deixar dar muito mais Claro, com trabalho. certeza, dá mais trabalho. Mas aí é o E auto-engano, manter né? aquele não, né? Porque a criança já está já, por Claro, favor, eu quero. exatamente, claro. E é ter a coragem de lembrar que viciar a criança em ser atendida, na verdade, é uma forma de abandono. É criminoso. Você sabia que é criminoso abandonar Não, me emocionalmente? explica mais isso. Artigo 227 da Constituição Federal do Brasil. É dever da escola, família e sociedade proteger a criança e o adolescente oferecendo condições para o seu pleno desenvolvimento. Então, mimar, superproteger, dar tudo, fazer de tudo, procurar atalho, carteirada, fazer RG falso, é contra a Constituição do Brasil. Dorme Mas com essa. dorme com essa, realmente. Agora, você quer o melhor para o seu filho, mas ao mesmo tempo é difícil às vezes você saber o que é melhor. Claro que Se é o difícil. melhor é dizer não, o melhor é dizer claro sim. que é difícil. Se E o aí que sim é entra. não. Exato, por isso que assim, e não tem um único jeito, E não né, tem um Leda? manual, né? Porque não tem uma bula que não vem tem, junto. não Né? tem. Por isso que eu digo assim, é fundamental a parceria com a escola, porque tem escolas que são mais conteudistas, tem escolas que são mais humanistas, tem escolas que são mais voltadas ao desempenho acadêmico. Então, tem algumas coisas que o pai e a mãe podem fazer, né? Por exemplo. Por exemplo, conversar com a escola, ir nas reuniões. Leda, é desesperador. Passou do Fundamental 2, os pais não vão. Não vão. Entende? Abandonam. Não estão nem aí. Larga a mão. Pergunte para qualquer educadora. Os pais não vão nas reuniões, não querem saber. É raro. É muito raro. 2, então assim, ir na reunião. Vai na festa junina, conheça o nome da professora que está passando horas com seu filho. Assim, uma vez por semestre. É bizarro você nunca ir visitar para saber quem são as pessoas que estão educando seu filho. É bizarro não fazer isso. 2, lê um livro por semestre. Não precisa ler 15 mil. Escolhe um autor que você goste. Tem vários livros muito bacanas. Tem o da Lara Markham, Pais e Mães Serenos, Filhos Felizes. Tem os livros do Isamitiba, que são clássicos, são super legais. Os livros do Celso Antunes. Tem livros muito bacanas. Pô, não consigo ler, porque não sei o quê. Tá, escuta um podcast bacana. Vai para o trabalho escutando um podcast bacana. É ter a humildade de falar assim, ok, é difícil. Mas com humildade, eu vou aprender uma coisa por dia. Uma coisa por semana. Uma outra atitude, das 168 horas da semana, por que você não pode sentar com a tua esposa 20 minutos por semana, 20, e fazer uma técnica do farol, ou seja, em vermelho, o que está ruim, que a gente precisa cuidar, em amarelo, o que a gente pode conversar, e em verde, o que está legal. 20 minutos. Por que uma empresa funciona? Porque tem reunião, tem distribuição de papel, tem meta.
Por que a gente não pode trazer para a família, no lugar de ficar, ai, é difícil, nesse assombro dramático, histérico, ai, não sei mais o que fazer. Bom, não sei o que fazer e vou fazer o quê com o fato de não saber o que fazer? Entende? Eu vou pesquisar, vou procurar um psicólogo. Eu vejo, a minha equipe tem uma procura crescente, Leda, de pais e mães, com a graça de Deus, porque é a minha linha, que estão procurando hoje orientação parental. Não é terapia de casal. É orientação. É ler um livro, vamos discutir a cada sessão um aspecto, vamos ver o que ficou para o marido, o que ficou para a esposa, o que cada um se complementa, o que a gente pensa em consonância, o que a gente pensa diferente. Então, não adianta a gente ficar no assombro, no desespero do tá difícil. Tá difícil educar. Tá muito mais difícil educar hoje do que era no passado. Por outro lado, a gente tem muito mais fontes e recursos para construir uma educação consistente. Para aprender, recursos Exato. para conviver. Não tem desculpa hoje. Não tem. Quem quer, pega e faz. Mas, às vezes, é difícil, porque, às vezes, o casal separa. Uhum. E aí, cada um tem uma visão de mundo diferente. É verdade. E essa criança fica ali no meio, recebendo duas informações diferentes. É verdade. Dois caminhos diferentes. Exato. E aí? E aí, assim, eu vou falar do ideal e vou falar do real. Né? O ideal é que esse pai e essa mãe entendam que, apesar deles se separarem como casal, eles vão ter uma entidade que os acompanhará para sempre, que é o filho. E aí vale a pena o esforço, é um esforço de deixar o eguinho um pouco de lado para construir algumas bases comuns. É raro, tá? Mas tem pais que fazem isso. Tem pais que têm uma dignidade e entender, bom, eu não vou debater ficar com minha mulher ou não, mas alguma base de educação comum vale a pena lutar. É um trabalho árduo, é sofrido, tá? Mas, volto a dizer, silenciosa e delicadamente está crescendo o número de pais e mães que estão entendendo que eu posso decidir nunca mais casar com aquela mulher de novo, mas que o nosso filho é um projeto, abre aspas, para sempre. E que é melhor a gente aumentar o que há de comum e achar um jeito respeitoso das nossas diferenças, não destroçarem a cabeça da criança. Porque quando começa a ter, né, que é muito comum, o pai deixa, a mãe não deixa, é mais difícil. Às vezes tem na própria casa. Sim, com certeza. E tem aquele jogo de empurra também. Tem. Que é assim, fala com seu pai. Isso. Né? Eu deixo, agora não sei se seu pai deixa. Isso quando não tem a desautorização, né? Que assim, o pai fala que deixa, a mãe não deixa, daí o pai vai no sacolão e deixa, mas não fala para tua mãe. Isso é uma coisa muito ruim. Porque a criança percebe incoerência e ela começa a jogar. E ela fica, sabe o quê? Ironicamente mais insegura. Você tinha falado das avós, por exemplo. Eu quero falar sobre isso. O que você quer falar? Esse papel das avós. Qual é o papel, realmente? Então, Leda, tem uma historinha de também que aparece na internet, de um desenho que a menininha fala, posso comer assim, uma marca de chocolate muito conhecida? E a mãe diz, não, faz mal, porcaria, não. E aí ela pergunta para a avó, pode, minha netinha? A avó tende... É um sentimento muito, muito doido, eu acho. Sim. Porque eu não pensava, eu sempre me achei durona, assim, achei que eu não ia sucumbir à vovosidade, digamos. Mas sabe assim. por que via disso? Eu sucumbi, eu sou completamente apaixonada. Eu tenho certeza. Isso é bem comum e tem um motivo neurológico para isso. Depois dos 60 anos, o cérebro fica mais soft mesmo. Porque depois dos 60, ou você fica caquética ou você fica sábia. Simples assim. Pega as tuas amigas, ou são umas caquéticas chatas, ranzinhas, rabugenta, ou a pessoa fica fofa, porque ela percebe que o corpo já não tem a mesma força. A pessoa depois dos 60, em média, ela se percebe mais vulnerável na carne. Então, o que ela precisa fazer? Você fica mais flácida em tudo. Então, você também fica mais mole, maleável, mais fofa na cabeça. Você perdoa mais, você tem mais compaixão. E aí, quando você olha o filhote da espécie, que é o filho do teu filho, aí, então, você desmancha de vez e você vira um chumacinho de algodão. Eu já vi vários amigos meus que falam assim, meu pai era casca, era osso, não podia nada, agora com meu filho ele deixa tudo. Não sei o quê. Então, eu diria assim, na minha percepção, e não é nenhuma verdade, mas é o que eu digo como psicoterapeuta, vale observar quem é esse pai e essa mãe.
e ter, dentro do possível, alguma lealdade. Vou dar um exemplo. Puxa, a criança está obesa. E aí o pai e a mãe estão fazendo uma dieta, a criança está pulando de esporte em esporte, ou seja, tem uma questão de saúde para essa criança. É desleal que ela passe o dia com a avó e ela vai comer 2 caixas de bis e uma pizza inteira. É desleal com a criança. Aí não é ser uma avó legal, é ser uma avó desleal. Irresponsável, né, na verdade. Agora, que o lugar da avó, do avô, é um lugar de um tanto mais de carinho, sim. Mas eu vejo que o mundo hoje, Leda, está tão mais complexo, está tão mais perigoso em alguns sentidos, que não dá mais para ter aquela ideia no automático de o pai e a mãe educam e a avó estraga. Porque o pai e a mãe de hoje está cansado, o pai e a mãe hoje muitas vezes está viciado em tela, o pai e a mãe hoje estão culpados, endividados. O pai e a mãe de hoje muitas vezes não sabem mais por onde seguir e aí entram facilmente no não sei mais o que fazer, deixa para a escola. Então eu diria que vale a pena o avô e a avó entender. E nem a avó está tão desfocada, né? Exato, vou defender minha parte. Exato, e a avó está trabalhando também, exato. Tá não é que a avó está lá em casa lúcida, fazendo macarrão da tarde toda, como muitas vezes era, né? Então, assim... Você faz um bolo enquanto faz uma entrevista. Exatamente. Meio que isso. Então, eu tenho a convicção, e nisso Aristóteles nos ajuda, né? Eu tenho a convicção que a vida boa é a vida que tem equilíbrio entre o afeto e a firmeza. Né? Eu acredito que tem um momento de vem cá, que a vovó te dá um carinho, mas tem, a tua mãe tá certa. E aí a avó fica leal à filha dela, ou à nora. E lealdade entre as mulheres, entre os homens, é fundamental para a cabeça da criança entender que há coerência no mundo. Isso é muito legal. A coerência é um fator decisivo para o crescimento da criança. Sim, porque o que é o cérebro? O cérebro é uma estrutura que busca previsão, segurança. Então, por que eu venho aqui? Porque eu previno que vai ser legal, que você não vai ficar me detonando, me xingando, me agredindo, né? Então, o que o cérebro faz? Por que eu como isso e não aquilo? Porque eu previno, porque eu quero ter um controle da minha saúde. Então, toda decisão é baseada no desejo de controle e segurança humano. Então, quando eu sei as regras do jogo, as consequências, o pode, não pode, eu cresço em segurança psicológica. O caos, pode, não pode, deixa, não deixa, uma hora pode, outra hora a mãe grita, outra hora atira, dá o celular, depois joga na parede. Isso gera muita dor psicológica e a criança acaba ou se tornando chavequeira, né? E ela manipula, que é ruim para a própria criança, ou ela acaba fazendo, sabe o quê? Ela se revolta, se corta ou ela fica desmilinguida. Essa coisa de se corta, você sabe que a primeira vez que eu ouvi, eu não acreditei. É muito pesado isso. A ministra Damares me falou isso numa entrevista e eu não a conhecia e nunca tinha ouvido falar nisso. Eu fiquei perplexa, sabe, assim, e duvidei dela, confesso que duvidei. Sim. Depois eu confessei para ela que eu tinha duvidado. Porque aí eu comecei a pesquisar, a prestar atenção nisso. E ela me mandou uns artigos e tal, eu vi que era real. Isso continua? Isso está crescente? Isso está crescendo muito, Leda. Autolesão. As pessoas falam o termo errado, automutilação. Mutilação é eu cortar o meu dedo. Isso é mais raro, existe, mas é bem mais raro. Autolesão. É uma dor emocional muito grande, ou por um ambiente muito autoritário, pesado, ou por visualizar alguma cena para o pai ou a mãe traindo um ao outro, alguma cena muito pesada, bullying, agressão física, abuso vivido pela criança ou por alguém muito próximo, abandono, alguma dor psíquica que é difícil de falar ou que eu nem sei o que eu estou sentindo. Para não lidar com essa dor, essa sensação de falta de sentido, porque diante da dor você perdeu a segurança e o controle. Essa é a dor, né? O que a criança faz, o que o adolescente faz, e mesmo adultos fazem. Ai, tá doendo. Ai. Eu transformo na dor física, porque se cortar distrai o cérebro da dor emocional. Sabia disso? Não. Eu aprendi isso quando eu tive hérnia de disco. Eu aprendi com o meu fisioterapeuta, Luiz Felipe, que, por exemplo, quando doía muito a perna, doía demais, eu fazia assim na perna ou mesmo no braço. Porque ao esfregar o braço, esse estímulo do esfregar chega mais rápido ao cérebro do que a dor.
Então, calor e esfregar, por exemplo, e isso aqui é uma forma de esfregar mais contundente, é uma forma de distrair o cérebro de uma dor difusa. Não é à toa que muito jovem hoje fica com o boné. Então, é um alerta aí para o pai, para a mãe. Olha, vai jogar bola com teu filho, dá um jeito de, sei lá, para o pai... olha teu filho se trocando, vê como é que está o corpinho dele, vê se ele está se colocando bem, seja numa sauna, num vestiário de futebol, a filha também. Porque, às vezes, a criança não é capaz de relatar uma dor porque ela tem medo, porque ela não sabe se ela vai ser ouvida, porque ela presenciou algo que ela entrou em estado de desespero, de pânico, e às vezes não é culpa do pai, porque não foi com o pai. Não é culpa dela, porque não foi ela, mas ela viu uma menina sendo abusada no banheiro da escola, ela não podia ter visto aquilo. Ou ela viu um professor humilhar um aluno, e aí o menino entrou em pânico, e ele não pode falar para ninguém porque é o professor dele. A gente vive um mundo muito violento, e a criança não sabe o que fazer com aquilo, e ela se corta. Então, é uma questão muito complexa, tá? E por isso que as escolas precisam ter trabalhos voltados a acolhimento, canais de denúncia de violências. Os pais precisam ter pelo menos 1, 2 refeições por semana, tá? No mundo ideal seria todo dia, mas 2, 3 refeições com as crianças para ter um pouco mais do olho no olho, Leda. Um pouco mais de contato. O que vai ser dessas crianças que viram esses pais serem mortos, esses atentados? Você viu, deve ter visto uma imagem de um menininho que treme. Ele treme tanto que o médico se aproxima dele, abraça e tal. Sim. Consegue realmente, depois de um tempo, acalmá-lo, mas acalmá-lo no tremor, mas na cabeça, né? Não. Pois é. A mente dele, o que ele viu, a cena que ele viu, ele não vai esquecer. Leda, esquecer não. Os traumas... Não esquecer, conviver também. Não vai conviver. Não vai nada, ele está traumatizado, ele está ferrado. Mas a boa notícia é que ele não está condenado, tá? Mesmo situações traumáticas, quando há um acolhimento, uma rede de suporte e um projeto vital, a pessoa pode alcançar a superação pós-traumática. Porque até o último dia de vida, Leda, a gente cria novos neurônios. Vou te dar um dado. 20 minutos de caminhada já cria neurogênese. Um abraço diminui o cortisol. Então, o que a gente vê hoje de pessoas que passaram por situações de guerra, de atentados, de violências intensas, de estupros, enfim, situações limite, é que quando há o acolhimento, tá? Quando há uma sensação de pertencimento, puxa, alguém se importa, não é 500 pessoas, é alguém se importou comigo. E quando há o incentivo a um projeto de vida, ou seja, tem algo a fazer no mundo, você vai ter algum valor na sociedade, que para a criança, às vezes vai ser, vamos fazer um desenho para outras crianças que estão sofrendo, vamos fazer uma carta para Deus, vamos fazer um desenho sobre um momento bonito que a gente já viveu, seja do passado, no presente ou no futuro, estimulando a criança a olhar a vida em perspectiva. Tem N estratégias, e essa é uma boa notícia, que hoje têm sido estudadas, chamando-se de superação pós-traumática. É isso que explica por que algumas pessoas passam por situações limite e superam, e outras passam, às vezes, uma dor menor, que se desse para considerar dor, e não conseguem superar. E passam a vida arrastando essa dor. E essa é a beleza de ser humano. Se esse relógio parar, ele não vai poder ir num consultório de um psicólogo e falar, estou me sentindo meio paralisado. Mas você sentir que a tua vida está empacada, você pode, conversando com um psicólogo, com um padre, um rabino, meditando, lendo. Você tem N maneiras de superar. Isso é o que é mais característico do ser humano. A capacidade de lapidar a sua mente. Você já deve ter ouvido falar, que provavelmente você esqueceu na aula de ciência, sobre alotropia. Lembra o que é alotropia? Eu esqueci. Então eu vou te contar. Se eu ouvi falar, esqueci. Você ouviu, certamente. Alotropia é o que explica por que a gente gosta tanto do ouro. O ouro é uma estrutura química que pode ser remodelada infinitamente. O ouro pode ser brinco, o ouro pode ser anel, o ouro pode ser dente, o ouro pode ser pingente. Esse é um dos motivos por que o ouro há milênios é tão valorizado. Então, é uma estrutura que pode ser remodelada infinitamente. Sabe o que mais pode? O cérebro humano. Pessoas que passaram as maiores desgraças.
conseguem, tendo acolhimento, pertencimento e projeto de vida, Você passar sabe que me e crescer. impressiona muito as pessoas, os sobreviventes de situações, Uhum. por exemplo, Auschwitz, Sim. né? Quando você encontra, eu entrevistei durante algumas vezes e foram entrevistas assim muito emocionantes. Os irmãos Natan, eles tinham uma Aham. joalheria no Rio, Sim. muito importante. E o seu Natan, então, especialmente, ele tinha um jeito de contar o inferno que ele passou, que era ao mesmo tempo comovente e ao mesmo tempo era uma prova de resiliência Exato. e era emocionante, sabe, assim, Uhum. parecia um filme, ele descrevia de uma maneira, ele e o irmão fugindo na floresta e tal, sabe, escondendo entre Uhum. as árvores e tal, eu me lembro disso muito, e era uma coisa fascinante. E os judeus têm muitas histórias assim. Sim. E tem uma coisa na colônia judaica que eu acho emocionante, que é passar a história, Isso. né? De pai para filho, filho para Exato. o neto e o avô para o neto. Não é? Há uma cultura de Exatamente. permanência que Isso. outras colônias não têm, Exato. E sabe que eu, há outras uns 3 etnias, na anos verdade. atrás, 3 anos atrás, eu fui em Miami no Museu do Holocausto. E eu vi o sobrenome Freiman entre a lista de pessoas que foram mortas na Segunda Guerra em campos de concentração. E a hora que eu vi o Freiman, me deu ao mesmo tempo tristeza e orgulho de falar: esta pessoa não teve a chance que eu tenho. Eu só vou eternizar o meu nome se eu trouxer algo de bom ao mundo. Por isso que em hebraico, tzedakah, que quer dizer caridade, vem do mesmo radical que tzadik, que é o sábio. O sábio é aquele que faz caridade. O maior mandamento de um homem judeu, sabe qual é? Tornar o mundo melhor. A gente aprende que a maior riqueza que há na vida, não é sua. É o que flui de você para a humanidade. E é por isso que eu disse, a gente vê hoje uma situação que a gente vai precisar ir para além do ou. A gente vai precisar ser capaz de se acomodar em novas realidades. De ter, sim, um Estado palestino. Isso é indebatível. Mas não governado Não por terrorista. terroristas. Pela autoridade ou pela organização É palestina. pura... Em diálogo com o Estado de Israel. Eu posso defender Israel e não querer o mal da Palestina e vice-versa. Aliás, essa é a única Essa é a saída. única saída. Essa é a Mas única é uma saída. saída quase impossível, né, nesse momento. Eu diria que é a única, e eu volto a Porque dizer no meu o ódio otimismo, do Hamas e querer exterminar o outro é muito... mas o Hamas não é a Palestina. Não é, mas Eles é governam muito aquela lá. minoria barulhenta É, das narrativas da sim, internet sim, também, né? Que a exato. internet não é tudo aquilo, mas tem uma minoria exato. barulhenta que comanda. Mas a gente tem que ser capaz de aproveitar, inclusive, momentos como esse, trazer alguma lucidez para o mundo. Porque tem muita gente que está comprando hoje camiseta de terrorista como se fosse time de futebol. Entende? E eu estou torcendo. A pessoa nem sabe o que ela está falando. Então eu vejo que, como educador, você como jornalista, né, a gente tem que abrir a cabeça das pessoas, porque quando você vê, por exemplo, um gay, uma mulher, um negro vestindo camiseta do Hamas, cara... lá na faixa de Gaza, liderada pelo Hamas, você não dura 20 minutos. Então, a pessoa não sabe do que ela está falando. Ela não sabe que ela vai ser estuprada ou espancada ou esquartejada. Então, terrorismo não é manifestação. O que o Hamas menos quer é um Estado palestino democrático de direito. Não quer, porque é um governo do medo. E isso precisa ser explicado para a população. Então, volto a dizer, sou um otimista. Eu realmente acredito que a gente pode ir para além da dor, pelo gesto do amor. Mas há uma educação do medo por lá, Pois né? é. A educação do medo, ódio. É o controle. É uma das formas mais fáceis de controlar, é o medo. É o medo. Só que a gente tem que acreditar que há algo melhor. A humanidade já passou por tantas situações muito piores do que essa, como as grandes guerras, as cruzadas. A humanidade já passou por devastações enormes. E o ser humano superou tudo isso. A gente tem mecanismos para conseguir construir algum diálogo, entende? Então, não tem solução fácil. Israel vai ter que ceder. A Palestina vai ter que ceder. Espero que forças internacionais consigam conter o terror. Esse é o meu sonho. Né? Se não extirpar, mas realmente conter o terror.
e que a gente consiga, né, trazer esses reféns de volta, que a gente consiga encontrar uma solução de acomodação de 2 estados, porque é o que a gente merece, é o que o mundo precisa. Eu vou continuar acreditando nisso, Não é e não só necessário mesmo. acreditando, vou continuar lutando por isso, e falando e conscientizando. Agora, há outras lutas que a gente tem que encarar e que alguns movimentos ideológicos defendem e que são muito complicados, tipo, a criança não pertence à família, pertence ao Estado, né? O Estado tem ingerência sobre o futuro da criança. São coisas também muito complicadas de se ouvir e de administrar. A quem pertence a criança, no sentido da educação e da formação? A família. Pois é. Mas as famílias também estão delegando aos colégios, né? Então, hoje a criança... Isso é o colégio que resolve, porque eu não quero resolver, eu terceirizo. Isso. Hoje, tem infelizmente... gente que manda babar ao pediatra. Pois é. Eu vejo no meu consultório. Às vezes porque o pai ela tem um fala, almoço importantíssimo, né? Exatamente. Não então, é por um motivo justo, porque ela está doente, não pode ir, Exato. mandou a babá. Não é porque ela tem um compromisso social... Exato. irrelevante Exato. diante daquele quadro. Isso, né? tem a drenagem, né? Então assim, a drenagem na hora é da minha importante, drenagem, ótimo, eu não vou mas poder ir. tem coisas que a gente tem que saber o peso. Então, eu tenho falado muito para as escolas, Leda, a gente vai ter que entender que o nosso aluno não é só a criança, é a família também. A escola hoje não pode se dar o luxo de cair no cinismo do os pais não vêm, não tem jeito. Não. Aí que entra a salutogênese. Salutogênese é um termo cunhado por Aaron Antonovsky, um sociólogo polonês, que diz assim, a gente tem que procurar aquilo que gera saúde. A gente tem que ser criativo nas soluções que funcionam na vida. Então, existem escolas que estão sim hoje conseguindo, por meio de reuniões, rodas de conversa, postagem nas suas redes sociais, comitê de saúde mental, comitê familiar, por uma série de ações, trazer as famílias para perto. Existem escolas que estão conseguindo do esporte, isso. Eu vejo, a minha neta tem esses eventos. Tem muito que dá para fazer para além do cinismo, do eu tentei de tudo. Agora sim, a gente cair nesta narrativa de que a criança pertence ao Estado, não à família. E quem é o Estado? O que é o Estado? É quem define. Né? Eu nunca vi uma iniciativa dessa dar certa para além de lugares ditatoriais. E aí, para a barbárie, é um piscar de olhos, né? Um estalar de dedos. Eu vejo com muita preocupação esse tipo de narrativa, porque disso para a barbárie é um ponto, porque é como um professor de história ficar militando hoje numa sala de aula. Isso, para mim, é uma barbárie. O professor de história tem que ensinar a história. E a história vista por N ângulos. Porque um professor de história, de geografia ou de química que vai ficar militando para esse partido ou para aquele, está tendo uma atitude canalha, por 2 motivos. Primeiro, que ele não está ensinando a sua matéria, porque o tempo que ele está dedicando a isso, ele deixou de ensinar a matéria. Segundo, ele está tendo uma ação diante de um vulnerável, que é uma criança ou um adolescente, unilateral, sem direito de resposta, abusando do seu poder. Isso é um assédio psicológico. Isso é de uma canalice sem fim. Ah, mas então o professor não pode emitir sua opinião? Quando for um debate para conversar sobre aquilo que chama direito do contraditório, mas não fazer militância ideológica radical, seja de A ou de B, não estou falando desse partido ou daquele. A gente tem que resgatar o espaço da escola ser escola. Não é justo que se faça militância em cima de vulneráveis sem direito de resposta e com poder. Isso é assédio. Isso é assédio. E uma outra coisa que a gente tem que pensar é que as famílias também não podem só pensar naquilo. Ele está no colégio para aprender o conteúdo e para tirar uma boa nota no Enem ou passar na universidade tal ou ir para ser aceito numa universidade fora do Brasil. Não é? É preciso pensar na educação, né? De uma maneira mais ampla. Né? Exato, não funciona mais. Né? Se antigamente ter um diploma era um diferencial, né? A gente usava o termo se formar, vinha um canudo, né? Você tem uma forma, tipo um picolé, puf, formou. Hoje a gente sabe que não existe formar. Né? Hoje um profissional ele vai colecionando competências, formações, novos aprendizados ao longo da carreira. A gente vai ter que realmente formar uma mentalidade de aprendizado para sempre. Ninguém mais vai poder, me formei, estou pronto. Não existe o estou pronto. Vem aí a inteligência artificial que vai exigir da gente novas habilidades.
A gente vai ter que ser capaz de criar e Não tem mais recriar o as tô nossas pronto, né? O vidas e próprio carreiras. mercado quer uma pessoa É, pós-graduada, pós-doutorado, pós-isso, é. pós-aquilo. E tem empresas que hoje estão preferindo trabalhar com jovens porque não tem ainda uma mentalidade rígida, e outras já estão percebendo que é tão difícil encontrar esse jovem disposto que estão contratando o pessoal de cabelo branco, que está disposto a dar o sangue, a dar garra, que respeita a hierarquia, tem palavra. Então você vê, o mundo mudou. E realmente eu acredito que o futuro pertence a que eles tiverem a principal habilidade de um ser humano, humildade. Você pega uma Oprah, por que a Oprah é a Oprah? Por que a Beyoncé é a Beyoncé? Por que o Cristiano Ronaldo é o Cristiano Ronaldo? Porque eles estão aprendendo sempre, que não tem medo de mudar, porque é humilde, porque está sempre querendo evoluir, porque está sempre buscando alguma forma de se aperfeiçoar. Isso é a alotropia, a capacidade do cérebro se recriar infinitamente. E como é que a educação e o seu projeto OP lida com as crianças diferentes, os autistas, os síndromes de Down? Porque eu me lembro no colégio do meu filho, quando ele era bem pequeno, acho que primeiro grau, teve um problema na gincana do colégio, uma mãe que reclamou porque na equipe do filho tinha uma pessoa com síndrome de Down. E quando eu era pequena, isso foi no outro século, né? As pessoas com síndrome de Down ficavam escondidas. Não é? A pessoa escondia o filho, não ia para a sala. Era vergonhoso. Né? Era uma coisa assim. E agora não, agora a criança participa, ninguém mais, a esmagadora maioria das famílias que tem essa questão lidam com a questão de uma maneira muito mais humana. Questão, é uma característica. Uma característica Ponto, e tal. Exato. Não é mais preconceituosa assim. Exato. Então, isso mudou. Como é que a escola lida com isso? A escola sabe lidar com o diferente? Tem escolas que estão procurando abordagens de profissionais, psicólogos, filósofos, pediatras, neuropsicólogos, para formar a sua equipe, para informar as famílias e fazer as adaptações necessárias para a criança. Esse é o caminho lindo. Infelizmente, não é a maioria ainda. O legal, eu fiquei feliz que você perguntou isso, a coleção APE tem a turminha do Léo. E aí tem personagem das mais diversas etnias, tons de pele, características, todos têm luz e sombra. Por quê? Porque esse é o mundo real. A gente precisa ir para além dos estereótipos. Então, a gente tem situações, problema dos jovens para ver no que eles podem ajudar. Então, quando a gente fala de projeto de vida, é legal reforçar. Qual é o grande objetivo desse trabalho? É estimular a criança a ser a melhor que ela puder ser para fazer a diferença no mundo. Não é para querer ser o melhor aluno do mundo, é ser o melhor aluno para o mundo. É escolher uma profissão para enriquecer a sociedade. Então, a base desse trabalho é a logoterapia, é a construção de uma vida com sentido. Tudo que há na vida tem um sentido de ser. Ser alto, ser baixo, ser moreno, ser loiro, ser judeu, ser palestino, ser árabe, ser alemão. Tudo tem algum sentido que é dado pelo indivíduo. O sentido não está posto. Você vai dar o sentido. Eu já atendi uma advogada que tinha dislexia e déficit de atenção e é uma mulher, uma águia, uma sumidade. Então, ela transformou sua condição num trampolim para, em se esforçando, alcançar os resultados que a sua alma pedia. Mas ela ouviu a sua alma. Então, de novo, o ser humano, raros casos... né? Tem exceção a isso, mas o ser humano não tem condicionamentos, tem condições, não condenações. E esse é o objetivo do trabalho de projeto de vida, Leda. E você forma alunos ou forma professores nesse projeto? A gente forma o professor que se torna um mediador e trabalha os alunos de uma escola. E aí tem intervenções sistemáticas com a família, para a educação dos pais e mães, e tem os livros dos alunos que têm ali, em média, 20 aulas ao longo de um ano. Ou seja, aulas semanais dentro da grade curricular. Então, hoje, olha que legal. O aluno tem matemática, física, projeto de vida, história. É uma aula dentro do currículo. E o que você ensina no projeto de vida? Ensina a ter um projeto de vida? Ensina a ter um projeto de vida, ensina sobre autoestima, ensina sobre perdão, ensina sobre empatia, sobre cooperação, ensina sobre o que é a felicidade, ensina a lidar com dinheiro, que são investimentos, desperdício. Isso é uma questão importante.
A gente não tem no currículo ou nas escolas públicas, eu não sei se tem, mas eu acho que não tem. Na minha época não tinha. Tinha até uma educação artística que era meio aprender a bordar, que eu nunca fui muito bem nisso. Até hoje não sei bordar, mas enfim, devia ter aprendido, mas não aprendi. Nunca tem educação financeira, Então, aí que é uma coisa tão importante, Sim. né, independente da classe social. Né? Vou te dar mais uma boa notícia. No ano passado, eu fui o campeão nacional de vendas do PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, com um livro que é paralelo a esse da OPE, que chama Pensar, Sentir e Agir. Mais de 1 milhão de alunos das escolas públicas. Então, o próprio MEC, no ensino médio, tenho certeza que em breve vai ser para o Fundamental 2 e 1 também, o próprio MEC já está acordando para a necessidade das competências sociais e emocionais dentro de uma perspectiva de projeto de vida nas escolas públicas. Já tem muitos municípios, já tem muitos estados que estão tendo iniciativas muito bonitas. Mas o que a gente precisa para dar o salto, quem sabe você nos ajude, é trazer o reitor das universidades. Por quê? Porque enquanto não tiver uma universidade de primeira linha que tenha a coragem de, no vestibular, cobrar questões sobre projeto de vida, sobre educação financeira, sobre solidariedade, sobre liderança, sobre autoconhecimento, a escola ainda fica ensanduichada. Por quê? O pai quer uma formação mais humanizada. A escola também quer se flexibilizar. Mas chega lá na hora do vestibular, o que cai? Matemática, física, química, história. Então, enquanto não tiver 1, 2, 3 universidades que vão ter a coragem de colocar no vestibular também questões socioemocionais, vai impedir que a escola fique mais autorizada, porque no fim do dia, na escola particular, como é medido o desempenho do aluno? Com quantos alunos entram no vestibular? Então, seria um grande serviço que os reitores universitários começassem a ter a coragem de, nos vestibulares, cobrarem competências socioemocionais e projeto de vida. E você acha que isso é uma questão de maturidade? É questão de maturidade. De vontade política? Tudo isso, daí de consciência. Quando eu comecei a trabalhar com essa temática há 20 anos, nossa, era um balde de saliva para convencer um diretor que isso não era perder tempo, né? Se a gente pensar hoje, quando eu comecei, eu fui o primeiro a trabalhar com essa temática no Brasil. Hoje, sei lá, tem 20, 30 outros players no mercado, com as mais diferentes qualidades e profundidades. Então, só eu, com a minha metodologia, né, e meu time da OPE Educação, a gente tem quase 500 mil de alunos. Então, é uma história que está começando. Alguém precisa começar, né? Talvez daqui a 20 anos isso seja uma coisa óbvia, como é hoje, é óbvio que tem que ensinar história na escola, né? Eu vejo, de novo, estamos participando de uma mudança social, geopolítica e educacional. Então, eu sou, sim, um otimista realista. Eu vejo os problemas e me pergunto, o que eu posso fazer de melhor com eles? E as famílias estão atentas a isso. Elas ficam muito gratas, e isso é um ponto interessante. A gente tem, por meio de muitos dados, que as famílias hoje preferem escolas que tenham esse cuidado, porque olha que bacana, o socioemocional é primo irmão da saúde mental. Hoje tem muitas pesquisas feitas, indicando que ansiedade, depressão, solidão, baixa autoestima, autolesão e por aí vai, são extremamente melhoradas quando você tem atividades sistemáticas voltadas a trabalho em equipe, perseverança, garra, otimismo, flexibilidade. Então, esse trabalho de competência social e emocional, ele impacta diretamente nos níveis de saúde mental. É uma boa notícia essa. Muito boa notícia. Obrigada, Léo. Super valeu. Muito obrigado. Foi muito bom te conhecer pessoalmente, né? Que a gente nem só fala, tinha feito live antes. Estou muito feliz também de estar aqui. E foi bom que você compartilhou o seu conhecimento aí amplamente. É muito uma obrigado. honra que a gente possa, a partir desse assunto, inspirar muita gente, né? Se Deus quiser. Quanto a você, muito obrigada também por estar nos assistindo. Eu vou pedir para você dar like, curtir, compartilhar, avisar os amigos, colocar nos grupos de WhatsApp, enfim. Distribuir o link, ajudar a gente a divulgar essas ideias. Valeu? Até mais.